Fala galera, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não está participando da nossa rifa do canal da Engenharia, que participe. Além de ajudar o canal, você ainda vai concorrer a 4 incríveis prêmios. O nosso primeiro prêmio aqui, nós já alcançamos a nossa meta, que é a calculadora HP50G. Se a gente bater 50 números, vamos premiar aí com uma calculadora HP Prime. Se alcançarmos 75 números, nós iremos premiar uma calculadora Texas, que é igual à calculadora que eu uso. E o nosso prêmio principal aí, que se a gente alcançar 150 números, será uma licença do software Iberic V10, software de cálculo, tá? Então, se você ainda não está participando, o link está aí na descrição para você comprar e reservar o seu número. Então é isso, valeu pessoal e aproveitem o vídeo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues, em mais um vídeo da nossa série de vídeos calculando um edifício completo. Hoje é a nossa aula do cálculo dos estribos, então nós vamos de uma forma bem simples e rápida calcular para vocês aí o estribo da nossa viga 222 do nosso edifício, tá? Eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo todas as tabelas que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo. Vou deixar também essa viga inteira calculada para vocês, o cálculo das armaduras longitudinais e das armaduras transversais, né? Tudo bem detalhado para vocês acompanharem aí essa memória de cálculo, tá? Então vamos lá. O que nós temos que saber para calcular os estribos de uma viga? Eu escolhi essa viga aqui, pessoal, por um único e exclusivo motivo. A grande maioria das nossas vigas do edifício, para as armaduras transversais, né, ou seja, os estribos, deram armadura mínima, né? E essa daqui foi uma das únicas que não deu armadura mínima. Então eu achei interessante trazer essa viga ao invés daquelas duas que eu já tinha calculado as armaduras longitudinais anteriormente, por conta desse detalhe, certo? Então, o que a gente precisa saber para calcular os estribos de uma viga? São vários coeficientes que a gente precisa calcular, certo? O primeiro coeficiente é o VSD. O que é o VSD? É a força cortante de cálculo na seção, né? É nada mais, nada menos do que o nosso VSK, que é a força cortante efetiva aqui no nosso diagrama, vezes 1.4. 1.4 é o coeficiente de ponderação ou de majoração, como vocês preferirem, do concreto armado, certo? Outro coeficiente que nós temos aí é o VRD2. O VRD2 é a força cortante resistente de cálculo relativo à ruína das bielas à compressão. O que é isso? Bom, a teoria de estribos ela foi feita considerando que a nossa seção de concreto ela se comporta como uma treliça, né? Então, quando a nossa viga sofre uma flexão, essa viga ela vai fissurar aqui, ó, e ela vai tender a fissurar, né, sempre seguindo essa inclinação como se fosse uma treliça. E é essas tensões que a gente precisa resistir com os nossos estribos. Então os nossos estribos vão vir aqui nesse sentido, né? E quando essas tensões ocorrerem, os estribos eles vão trabalhar ali como uma tração, impedindo com que essas fissuras elas
cresçam mais, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma fissura aqui, se eu tiver uma fissura crescendo aqui, ó, ela para, né, nesse estribo, esse estribo vai distribuir essas tensões até chegar no outro estribo e assim por diante. Então, essa teoria é feita com base em uma formulação de treliça, que é o modelo de cálculo número 1 e número 2 da NBR 6118. Nós vamos trabalhar com o modelo de cálculo 1, que é considerando os estribos a 90 graus e essas bielas da nossa treliça a 45 graus, tá? Que é o caso mais comum aí no dimensionamento dos estribos, certo? Então esse é o modelo de cálculo que nós vamos utilizar. O nosso VRD2, que é isso que eu acabei de explicar, a gente calcula da seguinte maneira: 0,27 vezes o alfa V2, que é a consideração da resistência do concreto, vezes o FCD, que também é em relação ao concreto, que é o concreto minorado em 1.4, vezes o BW, vezes o D. O nosso FCD é o 30 MPa minorado em 1.4, o BW é a largura da nossa viga, né? E o D é a altura útil da nossa viga, que é 37. A largura é 19 e a altura útil é 37. Então esse é o nosso VRD2. Calma que vocês já vão entender para que serve cada coeficiente desse. O próximo coeficiente que nós temos é o VC. O VC é a parcela dessa força cortante que é absorvido pela própria seção de concreto, certo? Então o concreto ele tem lá uma resistência a essas forças cortantes, né? Por conta da sua geometria, por conta do atrito entre os materiais, né? Da coesão entre os materiais. Então ele vai resistir a uma parcela dessa cortante, que é o VC. Para calcular o VC, nós vamos fazer o 0,6 vezes o FCTD. Para encontrar esse FCTD aqui, você tem que fazer 4 contas. Você tem que encontrar o FCTM, o FCTK inferior e aí então encontrar o FCTD. Vou fazer 3 contas, desculpe. Para que a gente não perca muito tempo, eu já fiz todas essas contas, considerando todas as resistências de concreto que a gente utiliza usualmente, né? De 20, 25, 30, 35 até 90 MPa, para que vocês não precisem calcular todos esses coeficientes, o FCTM, o FCTK e então encontrar o FCTD. Vocês nessa tabela, que também estará disponível para vocês aí para download, já vai ter lá todos esses valores já calculados para cada resistência de concreto, tá? Então facilitei a vida de vocês aí em 50% do trabalho, certo? Então é FCTD vezes agora ao nosso BW vezes o D. BW é a largura da seção e o D é a altura útil, certo? E por último nós temos o VSW. O que é o VSW? É a parcela que é efetivamente absorvida pelas armaduras transversais, ou seja, pelas armaduras dos nossos estribos. Para calcular o VSW, nós vamos calcular o VSK vezes 1.4, ou seja, o nosso VSD, menos o nosso VC, né, que é a parcela que é resistida pela seção de concreto. Então nós temos o nosso VSW, certo? Então vamos lá
para os cálculos. Primeira coisa que a gente tem que calcular é o nosso VRD2. Para calcular o VRD2, eu tenho que saber o alfa V2 e o FCD. Vamos calcular o alfa V2. Alfa V2 é igual a 1 menos o nosso FCK, né, que é de 30 MPa, dividido por 250. Esse é o nosso alfa V2. Fazendo essa conta aí, nós temos 1 menos 30 dividido por 250. 0,88. 0,88. Então esse é o nosso alfa V2. Vamos calcular agora o nosso FCD. FCD é igual ao nosso 30 MPa, só que em kN por metro quadrado. Então é 30.000 dividido por 1,4. Então, 30.000 dividido por 1,4, eu tenho aí 21.430. 21.430. Já encontramos o nosso alfa V2 e o nosso FCD, que é as únicas parcelas que a gente ainda não tinha encontrado. Já podemos calcular o nosso VRD2. Então, VRD2 é igual a 0,27 vezes 0,88 vezes o nosso FCD, que é 21.430, vezes o nosso BW, que é nesse caso em metros, né, que é 0,19, vezes o nosso D, que é 0,37. Deixa eu dividir aqui. Esse resultado, vou colocar ali em cima já. VRD2. Vamos fazer essa conta aí. Então é 0,27 vezes 0,88 vezes 21.430 vezes 0,19 vezes 0,37. Temos um resultado de 357,95. Então, 357,95. O que é esse VRD2? Né? Considerando os mecanismos lá de bielas, né, de treliça, seria o que essa treliça conseguiria absorver de cortante. Então, se o VRD2 ele é maior do que o nosso VSD, nós podemos utilizar o modelo 1 de cálculo. Se ele for menor do que o nosso VSD, nós temos que calcular pelo modelo 2, certo? Mas é muito difícil, né? A não ser que você tenha uma força cortante muito grande para que o VRD2 seja menor do que o VSD, certo? Então nós podemos continuar pelo modelo 1 de cálculo. Sendo assim, o que nós temos que calcular agora? Depois de calcular o VRD2, nós podemos calcular o VC. O VC, conforme a nossa continha aqui, ó, é 0,6 vezes o FCTD. O que é o FCTD? Está na tabela que eu vou deixar na descrição para vocês. Para concreto de 30 MPa, o nosso FCTD é 1.450 vezes o BW, que é 0,19 vezes 0,37, que é o nosso D. Fazendo essa continha aí,
Então, 0,6 vezes 1.450 vezes 0,19 vezes 37, nós temos 61,16 quilonewton, aqui também é quilonewton, certo? Que é a parcela dessa cortante que é absorvido pela seção de concreto, tá? Calculando o VC, nós podemos calcular o nosso VSW, que é nada mais, nada menos do que a cortante VSD, né? Cortante majorada em 1.4, menos o VC. Então, nosso VSD para esse primeiro trecho, né? Vou colocar aqui para o trecho 1, o nosso VSD vai ser 24,6 vezes 1.4 menos 61,16. Então, 24,6 vezes 1.4 menos 61,16. Nós temos aí, vejam só, um valor negativo. O que isso significa? Sempre quando eu tiver um valor negativo, eu vou utilizar a armadura mínima, tá? Sempre quando eu tiver um valor negativo, automaticamente eu já sei que eu utilizarei a armadura mínima, porque a nossa seção de concreto vai absorver não somente a cortante que está efetivamente acontecendo ali, como mais um pouco, né? Então, somente com a seção de concreto eu já conseguiria absorver aquelas tensões de cortante. Então, só terei que calcular a armadura mínima. VSW para o trecho 2 será 33,2 vezes 1.4 menos 61,16. Então, 33,2 vezes 1.4 menos 61,16. Temos um outro valor negativo de 14,7. Também será a armadura mínima. Por último, então, o VSW3, que é o motivo de eu ter escolhido essa viga, que é 82,2 vezes 1.4 menos 61,16. Então, 82,2 vezes 1.4 menos 61,16. Temos um valor positivo dessa vez de 53,92. Aí sim, nós podemos calcular uma armadura em relação a este valor que será o nosso VSW, a parcela que efetivamente vai ser absorvido pelos nossos estribos. Como que fazemos para calcular a armadura? A SW será o nosso VSW dividido por 0,9 vezes o BW vezes o FYD. FYD vocês já sabem o que é a tensão de escoamento do aço. Nós estamos utilizando um aço CA50, então se a gente minorar o 50 em 1,15, nós vamos ter a tensão de escoamento aí para esse aço. Então 50 dividido por 1,15, temos aí 43,47, vamos arredondar para 43,5. Então 53,92 dividido por 0,9 vezes o nosso BW, que é 0. Desculpa, pessoal, aqui não é BW, tá? É D, que é a altura útil da nossa seção de concreto. Então, o nosso D, que é 0,37, vezes o 43,5, que é o FYD. Vamos fazer essa conta aí, ó. 53,92 dividido por 0,9 vezes 0,37 vezes 43,5.
3,72. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, nosso ASW é igual a 3,72 centímetros quadrados. Certo? Então, é a nossa área de aço para esse VSW de 53,92. Agora, nós vamos calcular a armadura mínima que vai ser utilizada nas demais cortantes aí. Para calcular a armadura mínima, nós vamos utilizar o Rho mínimo, que também é calculado em relação ao concreto, e eu vou deixar uma tabelinha para vocês aí com o Rho mínimo para vocês utilizarem. O ASW mínimo é igual ao Rho mínimo vezes o BW. Então, ASW mínimo, o nosso Rho mínimo para o concreto de 30 MPa é 0,12 vezes o BW, dessa vez em centímetros. Então, BW é 19. Nós teremos aí 19 vezes 0,12, 2,28. 2,28 centímetros quadrados. Essa é a nossa armadura mínima. Então, a armadura dos estribos para a cortante maior aqui de 82,2, 3,72 centímetros quadrados. Para as demais cortantes será a armadura mínima 2,28 centímetros quadrados. Como que fazemos aí agora, pessoal, para fazer a distribuição desses estribos na nossa seção de concreto? Vou dividir aqui em 3 trechos, tá? Esse primeiro trecho será a armadura mínima e esse último trecho também será a armadura mínima. Aqui será a armadura que a gente calculou de 3,72. Também deixarei uma tabela aí, que é a tabela de distribuição de área de aço dos estribos em relação ao espaçamento, né? Para esse primeiro trecho aqui, de 2,28 centímetros quadrados, vejam só na tabela aí que está aparecendo para vocês na tela, que nós teremos que utilizar φ de 5 milímetros, que é a espessura mínima que a gente pode utilizar, a cada 16 centímetros. Para o trecho de 3,72 centímetros quadrados, na tabela aí também está aparecendo para vocês, φ de 6,3 a cada 16 centímetros também. E aqui também a armadura mínima, então 5 milímetros a cada 16 centímetros. Certo? Então essa seria a distribuição que eu faria neste trecho aqui, tá? Por quê? Todo esse trecho seria coberto, esse trecho também seria coberto na cortante maior de 82,2 e aqui também pela armadura mínima de 5 milímetros a cada 16 centímetros, certo? Dividi em 3 porque é os pontos de interesse dessa cortante, tá? Eu pego sempre o começo, o meio e o maior para saber qual é a relação entre essas cortantes, certo? Então é isso, a nossa aula sobre cortantes se encerra aqui, sobre estribos se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pela correria aí desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir e, se possível, compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado por mais essa audiência e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!